Fala galera, hoje nós vamos bater um papo com o professor Kenny. Ele é vereador pela cidade de Santos e foi um dos defensores da não aprovação da PL 234 de 2015, aquela que proíbe as atividades do Uber ou de qualquer outro aplicativo do gênero. Nesse bate-papo a gente fala um pouco da política regional, da trajetória do professor Kenny e dessa proibição em específico. Essa foi a motivação dessa conversa, nós vamos colocar na descrição do vídeo algum material sobre ela. Vale ressaltar que essa foi a primeira vez que a gente gravou presencialmente, né? Então tem momentos que a voz dos participantes fica um pouco mais baixa, um pouco mais longe. A gente tentou corrigir bastante coisa aí na edição, mas a gente vai tentar aprimorar essa parte técnica para as próximas vezes que a gente gravar dessa forma. Então fiquem aí com a conversa, valeu! Legal, estamos aqui com o Kenny hoje, né? Se ofereceu gentilmente aqui para conversar com a gente. Primeiro que tinha que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua história aí. Olá gente, tudo bem? Sou o professor Kenny, sou vereador da Câmara Municipal de Santos no meu primeiro mandato e também sou vice-presidente da Câmara Municipal. Sou professor da Universidade de Santa Cecília há 20 anos e estou tentando implantar um tipo de política diferente aqui na cidade, mas é bem difícil, né? Tá, Kenny, a gente viu lá no teu perfil que você começou como no DEM. Sim, Democratas. Depois fui eleito pelo Democratas e aí recebi um convite para ir para o PSDB, né? Estou atualmente no PSDB. O que motivou essa tua mudança? Olha, foram alguns desentendimentos no partido, no Democratas, né? Eu acho que a falta de espaço, algumas decisões tomadas no partido, que até agora até não vem ao caso, mas... E o PSDB me fez o convite com uma chapa também, de certa forma, competitiva, né? Para que não tivesse até a preocupação com, vamos dizer assim, com o próprio quociente eleitoral, né? Então isso é uma tranquilidade a mais, né? E por isso que estou no partido agora, um dos motivos também. E é claro, para voos futuros, né? Eu acho que é importante você, de certa forma, se posicionar e planejar, né, futuras candidaturas. Eu não pretendo ficar como vereador para sempre, eu não vejo a política como uma profissão. Continuo lecionando, dou aula todos os dias. Os únicos dias que eu não dou aula é segunda e quinta, porque são justamente os dias onde ocorrem as sessões da Câmara Municipal. Mas, então eu não vejo a política como uma forma de ganha-pão, vamos dizer assim, ou de profissão. Então não tenho a mínima intenção de me perpetuar como vereador, como ocorre com muita frequência no Brasil, né, infelizmente. Isso é uma coisa interessante, a gente tinha até colocado na nossa pauta uma pergunta a respeito disso, porque a gente vê que faz parte do teu slogan, é uma das bases que você tem de renovação na política. Você está agora no primeiro mandato, conseguiu um grande destaque aí, não só nas redes sociais, né? Muitas pessoas diziam que um político que tem bastante destaque na rede social, mas talvez com o resto do eleitorado nem tanto, mas agora em pesquisas você tem despontado. É complicado a gente ficar falando de pesquisa, mas nas pesquisas iniciais agora você tem despontado com uma grande chance de ter uma votação considerável. Alguns políticos da cidade de Santos, não sei se a gente pode dizer dessa forma, mas vários políticos aqui da cidade de Santos acumulam vários mandatos. A gente deu uma pesquisada assim por alto, alguns vereadores que estão aí agora, acho que não cabe nem a gente ficar citando um ou outro, mas tem vereadores que têm mandatos aí desde... O primeiro mandato foi em 1983, depois 89, 93, 97, então tem um certo histórico. Não é uma coisa que acontece com um só que a gente consiga apontar, é uma coisa meio que comum, assim. A gente não consegue também colocar a responsabilidade total no vereador, ele não é culpado se ele continua... Ele é votado, é vontade do povo de estar sendo feito dessa forma, mas eu queria saber o que você acha disso. Você acabou de falar, você acabou meio que de responder essa pergunta, né? Você tocou nesse assunto e falou que não tem a pretensão de seguir sendo vereador. O que você pensa? Qual é o que você pensa para o que você quer na política? Em uma reeleição, quando você é eleito, é uma aposta, né? Eu fui eleito pela primeira vez
Eu acredito por 2 fatores. Primeiro, meus alunos que apostaram em mim, que acreditaram em mim, e também no tipo de campanha que eu fiz, né? Não sei se vocês lembram, eu fiz uma campanha bastante diferente. Eu usei lixeiras no lugar de cavaletes, espalhei lixeiras pela cidade com o slogan "Precisamos de mais lixeiras e não de cavaletes". Então a eleição é uma aposta, a reeleição é uma avaliação. Então eu me considero que eu ainda não fui avaliado. Então a reeleição, de certa forma, é uma avaliação se o serviço que eu realizei, se o trabalho que eu realizei como vereador está de acordo com a população ou não. Mas você não precisa ser avaliado 2, 3, 4 vezes. Uma vez só, na minha opinião, basta. E, claro, pensar de outra forma. Eu ainda não planejei ainda. Nós temos aí a possibilidade de a Assembleia Legislativa, para quem sabe legislar em prol da Baixada Santista, ou a própria Prefeitura, após o mandato do atual prefeito, já que estamos no mesmo partido e ele não poderá mais concorrer, então também poderia ser algo natural. É claro, todo esse caminho tem que ser construído, né, dentro do partido, dentro das coligações. Até também um dos motivos até para eu ter ido para o PSDB também foi este, né? Afinal de contas fica muito fácil dialogar quando você já está na atual executiva, na atual legenda, no atual partido, né? O caminho se torna mais fácil, mais natural, né? Mas para isso também é óbvio, eu preciso trabalhar, não basta só colocar o nome à disposição. Legal. Você falou uma questão importante da forma que você fez a campanha, foi bem diferente, né, das outras campanhas. Até agora, como vereador mesmo, você também faz política de uma forma bem diferente, assim. Eu vi que você explora bastante a rede social, tem bastante perfil, tem 7 perfis, mais de 70 mil. Na realidade. 9 perfis. 9, e uma fanpage com 70 mil pessoas. Isso. Mas na realidade é o que eu sempre costumo falar para as pessoas. Muita gente acha que o crescimento do meu mandato foi devido às redes sociais. Não, mas as redes sociais, ela é apenas um canal para mostrar o que está sendo feito. Foi o que eu sempre disse para os meus alunos. Quando eu fui eleito, eu me lembro até hoje, na aula de segunda-feira, após a eleição, eu falei para os meus alunos: olha, vocês podem ter certeza que eu não serei o tipo de político que vocês irão ver apenas de 4 em 4 anos. Vocês vão saber tudo o que eu irei fazer durante o mandato. Vai ser um verdadeiro Big Brother, vamos dizer assim, né? Eu sei que é uma péssima referência, né, pelo tipo de programa, mas eu quero dizer no sentido de exposição. De exposição. Vocês vão ficar sabendo tudo o que eu irei fazer, como eu irei votar, os projetos que eu apresentarei. Eu vou divulgar tudo para que vocês possam acompanhar. Inclusive os trabalhos impressos vão estar lá postados mensalmente tudo que eu leio em plenário, para que vocês saibam todo o meu trabalho. Porque caso em 2016, se vocês quiserem me reeleger, vai ser porque aprovam o meu mandato e não simplesmente porque acreditam no que eu estou prometendo. É esse tipo de mentalidade que eu sempre tive. Então eu explorei isso durante todo o mandato. As saídas na rua, visitamos todos os bairros, sem exceção. Então, uma coisa que eu não gosto também na política é aquele tipo de política bairrista, regional, né? O fulano de tal, da vila tal, o fulano do bairro X, que vai defender a comunidade. Né? Mas você não pode pensar assim, porque vamos supor, eu vou citar um exemplo, não estou citando nenhum vereador, nenhum candidato a vereador, nada disso. Vamos supor, nós estamos na Vila Nova, vamos supor que a Câmara fica na Vila Nova. Tem um morador da Vila Nova que decide se auto-intitular pré-candidato do defensor da Vila Nova. Tudo bem. Mas se um munícipe da Vila Nova ficar doente, ele pode ser enviado tanto para a UPA na Vila Matias, como ele também pode ir para Santa Casa, lá no Jabaquara. Então como é que fica a questão de saúde para esse vereador da Vila Nova? E a questão de transporte? Quantas linhas de transporte passam aqui? Quem é que vai brigar pelo atraso da linha de transporte? É o vereador da Vila Nova ou o vereador do ponto final do ferryboat? Ou o vereador do centro da Praça Mauá? Então isso não cabe mais esse tipo de pensamento. A gente tem que pensar a cidade como um todo. Eu lembro uma coisa que eu nunca esqueço, quando eu fui no bairro do Quilombo,
por incrível que pareça, o maior bairro de Santos. Ele vai do Guarujá, Cubatão, e vai de Mogi das Cruzes até Santo André. É o maior bairro de Santos, mas é o menos populoso. Nós temos lá 60 pessoas aproximadamente. O pessoal falou, o que você vai fazer lá? Meu Deus, só tem 60 pessoas lá, você vai fazer o que lá? Eu falei, são 60 munícipes da cidade, eles pagam impostos para a cidade. Eles votam nos vereadores da cidade. Então, eu tenho a obrigação de atendê-los, de representá-los, independente de votar em mim ou não, independente de me conhecerem ou não, mas é a minha obrigação, são eles que pagam o meu salário. Sim, eu acho que isso é muito interessante, tentar ter essa outra visão da política, tentar passar essa visão da política, que não é uma visão do bairrismo, de você estar ligado àquele político, ou causas, enfim, porque o papel do vereador, acima de tudo, também é fiscalizar, né, votar, né, as contas e aprovar. E o Brasil tem passado por uma situação de escândalos, de corrupção, em todas as esferas. O pessoal tem uma descrença muito grande em partidos, legendas. Hoje em dia as pessoas acreditam em figuras específicas, quando acreditam naquelas figuras, quando não há uma descrença generalizada. Aqui no governo de São Paulo a gente teve problemas, né, tem acusações de que tenham tido casos de corrupção. No Brasil a gente tem casos na esfera federal, deputados, enfim, e impeachment da presidente, é claro, né, e em todos os partidos. E aqui em Santos a gente teve alguns casos de suspeitas de que tenha ocorrido algum problema e tal. Eu andei fazendo a pesquisa, a gente tentou fazer uma pesquisa, acabou sendo um pouco rápida, mas com relação aos chequinhos, o escândalo dos chequinhos que aconteceu, você fez um pronunciamento até bem interessante. Você falou que ia cobrar e tal. Eu não sei se foi em maio, eu não sei exatamente o mês que aconteceu. Fiz o requerimento, obtive as respostas. É importante até esclarecer, até agradeço a oportunidade que vocês estão dando, até para poder falar sobre isso. O que ocorre, né, o apelido chequinho, na realidade, é o que a gente chama de RPA, né, que são os funcionários avulsos que são contratados. Uma grande parte é da Secretaria da Cultura, porque nós não podemos abrir concurso público para a cultura. Imagina se você vai fazer, sei lá, por exemplo, vai fazer um show no Ano Novo, você precisa contratar músicos e você vai abrir um concurso público e ganha alguém que aprendeu a tocar flauta na escola, mas não sabe tocar nenhum instrumento musical. Então é óbvio que não são todas as esferas que dá para você trabalhar com concurso público. Então por isso a contratação avulsa. E o que ocorreu em Santos, a população deve estar ciente disso, que uma solução acabou virando até uma queixa, que nunca se viu tantas obras na cidade ao mesmo tempo, né? Foram 10 policlínicas, foram 6 escolas, foram 2 centros culturais, 2 centros esportivos, uma UPA e agora um hospital, e agora mais 2 PS que virão aí, além das obras federais. Então o que acabou ocorrendo é que não dá para você contratar 3.000 pessoas para estas obras através de concurso e depois que essas obras ficarem concluídas, você absorvê-las para o resto da vida até que elas se aposentem. Primeiro que não há legalidade nisso, porque a lei de responsabilidade fiscal exige que haja um limite de 51,3% de tudo que você arrecada seja gasto com o pagamento do funcionalismo, com o custeio. Então, se nós fôssemos abrir concurso para contratar essas 3.000 pessoas para trabalhar na construção, ocorreriam 3 problemas na realidade, não são apenas 2. Primeiro problema, nós ultrapassaríamos esse limite. E aí todas as contas da prefeitura ficariam bloqueadas, o Tribunal de Contas embargaria todo o andamento do executivo e nós ficaríamos impedidos de receber investimentos, seja do governo estadual, federal e diversos outros programas. Segundo é aquilo que eu disse, quando as obras terminassem, o que a gente ia fazer com esses 3.000 funcionários? E, por último, tem um outro detalhe. Uma vez aprovado em concurso, esse funcionário tem direito até a sua aposentadoria. Então a gente teria que arcar com esse custo durante aí décadas de todo esse pessoal. Então esse pessoal foi contratado, a grande parte foi contratado através de contratação provisória, RPA.
Só que, é claro, a cidade não estava acostumada a ver tantas obras ao mesmo tempo. O Ministério Público interveio, está analisando o caso, muitos foram demitidos e está acontecendo, infelizmente, o que está ocorrendo agora na cidade toda, que são diversas obras atrasadas até por causa disso, porque o que está ocorrendo, a gente está com uma força reduzida e nós estamos movimentando funcionários da ciclovia, tirando os funcionários que estão fazendo a obra na ciclovia para terminar uma policlínica, depois que termina a policlínica vão para um outro lugar, e é isso que está acontecendo e estamos obedecendo as ordens, a ordem, né, da Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, até que todo esse caso seja analisado. Mas mesmo com essa contratação temporária dessas pessoas, o fato de contratar todo esse montante ao mesmo tempo também não acaba gastando mais do que estava previsto para esse tipo de custo? Já que Sim, mas temporariamente, né? Temporariamente, porque senão, se nós fôssemos ir da forma tradicional, nunca que a gente conseguiria construir 10 policlínicas em 2 anos. A gente teria que construir de 2 em 2, né? Então levaria aí uns 5 anos até que todas as 10 ficassem prontas. Tem esse lado também, né? E agora acabou. Eu lembro que antes de eu ser eleito vereador, não estou aqui querendo defender nenhum lado, não. Estou apenas relatando o que eu ouço no dia a dia. A maior queixa no passado era que a cidade não se fazia mais nada, não havia nenhuma grande obra. E agora é o contrário, agora o pessoal não aguenta mais ver tanta obra, o pessoal está reclamando que tem obra demais na cidade acontecendo ao mesmo tempo. Então é difícil, né, você conseguir trabalhar de uma forma que agrade a todos, né? Sempre vai ter uma parcela da população que vai ficar descontente por algum motivo que seja, né? E a gente tem que entender todos, até porque estamos aqui para trabalhar para eles. Essa é a explicação, então, daquela cobrança? Quem deu esse feedback foi cobrado de quem? Esse foi o retorno da Secretaria de Finanças e Gestão. Entendi. Foi enviado para... Desculpa não ter compositado, foi enviado para a Câmara e vocês receberam. Entendi, ok. Eu vi uma matéria sobre você que falava que dos principais focos da tua plataforma de campanha era a educação. Né? Você é um cara que quer brigar pela educação e tal. Uhum. E aí você tinha falado de uma proposta em transformar as escolas municipais em centros de capacitação no horário vago delas. Sim. Existe algum projeto já em relação a isso? Já tem orçamento para isso. Eu já tenho uma emenda reservada no valor de R$40 mil para que a gente transforme. A única coisa que mudou é que nós íamos transformar as escolas em centros de capacitação. Nós decidimos fazer um trabalho inverso, usar as escolas como centro de recrutamento, vamos dizer assim, os melhores alunos da rede pública, para que eles possam ser absorvidos nesse programa, e nós vamos usar o próprio parque tecnológico aqui ao lado, né, na antiga escola Docas, que vai ser transformado num grande centro de capacitação, onde os melhores alunos que tenham vocação para a inovação, para o empreendedorismo, possam estar sendo formados através desse centro. Então vai ser uma coisa muito legal, muito bacana, e já começa agora, 2017. Legal, eu acho que a pergunta-chave para a gente conseguir dar o gancho, porque a gente veio realmente falar aqui. Eu vi que na fala que você fez sobre o Uber no seu pronunciamento na Câmara, você comentou que por ser um professor da Unisanta, não faria sentido você ir contra o que é lecionado, o que os seus próprios alunos são instruídos e tentam fazer, que seria empreender, começar com um aplicativo, fazer alguma coisa. Nós dois somos programadores, a gente é até suspeito para estar falando sobre isso, eu desenvolvo mobile, eu já fiz algumas coisas para celular também. Então é engraçado a gente acabar ficando tão envolvido com isso também, com política agora, porque acabou caindo, né, acabou coincidindo. Enfim, eu queria saber, antes da gente entrar no assunto principal, qual é a sua posição sobre Santos e a Baixada Santista nesse mercado? O que você acha que poderia ser feito para os profissionais como nós, que nós dois trabalhamos em São Paulo, agora eu tô conseguindo trabalhar mais em casa, às vezes eu vou para São Paulo ainda, ele vai e volta todo dia, então fica bem corrido, né? E tem muita gente que sofre isso, que passa por isso. Eu passava 5, 6 horas por dia subindo e descendo.
Eu queria saber o que pode ser feito para tentar fomentar, tentar melhorar essa situação na Baixada Santista. É uma coisa que não demanda muito de matéria-prima, não precisa de nada. A gente tem profissionais qualificados aqui na Baixada Santista, das universidades da universidade que a gente estudou, a gente acabou estudando na mesma, e da Unisanta também, tem um curso muito bom lá também. Professores da Unisanta que dão aula na FATEC também, enfim. A Baixada Santista tem um polo tecnológico, tem um pessoal bem qualificado, mas não tem um polo tecnológico para o pessoal trabalhar. E acaba coincidindo com o que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas antes da gente entrar lá, esse mercado de trabalho, a tecnologia aqui na Baixada Santista, você acha que poderia ser feito alguma coisa para melhorar? O que você acha que poderia ser feito para tentar ajudar? Muito. O próprio parque tecnológico, como eu estou dizendo, eu acho que as possibilidades são imensas. Em tudo, né? Você tem aplicativos como o iFood hoje em dia já para pedir comida. Eu acho que você pode explorar, de certa forma, também entretenimento, unificar os cinemas da cidade. De repente você quer ver um filme, quer ver qual é a sessão que tem um horário mais próximo do que você poderia assistir, comprar o ingresso do cinema online e tantas outras coisas. Eu acho que os museus nós temos, muita gente não sabe, nós temos em Santos 14 museus. Muita gente conhece 2, 3, né, que é o Museu de Pesca, o Museu do Mar, e acabam esquecendo da maior parte dele, mas nós temos diversos, então seria interessante de repente aplicativos sobre própria cultura também. Então as possibilidades são imensas, mas infelizmente o poder público ainda não entendeu a importância da tecnologia no dia a dia. Nós estamos no século XXI com uma política do século XX. É assim que eu me sinto diariamente. Talvez incentivar startups, hackathons. Tudo isso, eu acho que nós temos aqui um grande centro de convenções na cidade, onde o próprio poder público poderia convidar, incentivar, de repente, de certa forma, até patrocinar eventos do tipo, para que pessoas de todo o Brasil ou de todo o mundo possam vir para cá. Nós temos uma rede hoteleira que suporta o local para isso, alunos para isso, público para isso, então é questão de visão mesmo. Então, na questão do Uber, né? Deixa eu voltar aqui na questão do Uber. São Paulo, logo que chegou, eu trabalho em São Paulo, estou sempre lá, uso o Uber bastante lá, inclusive, e lá teve também, um começo foi bem conturbado, tiveram incidentes violentos e tudo mais, e aí a própria prefeitura, né, acabou regulamentando de alguma forma, pensando da maneira que, se tem um transporte, algo que vai agregar na minha malha de transporte, que vai me dar um pouco mais de comodidade para a população, a alegação era que existia uma concorrência desleal, porque o Uber não pagava imposto, porque o Uber era muito mais barato, etc. Então, ao invés de eu simplesmente eliminar essa possibilidade de aumentar a minha malha de transporte e beneficiar a minha população, não, eu vou regulamentar essa outra atividade, eu vou fazer com que a malha de transporte fique melhor e fazer com que haja uma concorrência saudável. Então, em São Paulo foi resolvido dessa forma. Hoje, não sei dizer questão estatística, mas pelo menos do que eu vejo, não tem mais incidente com o Uber. Os taxistas aceitaram, inclusive alguns taxistas tiveram uma reação excelente que foi de melhorar o serviço deles. Tem muitos taxistas em São Paulo que começaram a oferecer os mesmos benefícios que o Uber oferece. Seja um copinho d'água, seja uma balinha, seja um atendimento um pouco mais atencioso com o cliente. Por que isso, essa possibilidade, que não era nem muito difícil de ser pensada, já que aconteceu aqui do lado, por que isso não foi feito aqui em Santos? Pois mas é o que eu tentei, sabe? É triste toda essa hostilização, né? Essa hostilidade que está acontecendo, mas esta foi a base dos meus argumentos. Eu nunca disse que eu era contra os taxistas, que eu queria extinguir a classe de taxistas. Nunca disse isso. O que eu disse é que eu não posso simplesmente proibir algo apenas porque uma parcela da população é contra ou uma parte da população desconhece. A minha intenção sempre foi regulamentar, mas a partir do momento que você proíbe, você encerra qualquer possibilidade de regulamentação, de diálogo. A proposta em São Paulo foi excelente. Eu até pensaria de outra forma. Eu acho que tudo que influencia a mobilidade urbana não deveria ser taxado. Na minha opinião, o taxista não deveria pagar imposto.
todas as taxas que os taxistas reclamam que eles pagam e os Ubers, vamos dizer assim, não pagam, deveria ser extinta. Na minha opinião, deveria ser extinta dos taxistas também. Porque a partir do momento que você tem um táxi, a partir do momento que você tem um carro do Uber fazendo esse transporte público, de certa forma, você está removendo veículos da rua. Porque quantos passageiros um taxista não pega por dia? 10, 20, 30, 40? E os Ubers, não há dados ainda, mas vamos pensar aí metade disso. Então, eles estão fazendo um serviço para a população. Então, na minha opinião, deveria se regulamentar. Eu partiria para o outro lado, isentar ambos de qualquer tipo de taxa. Essa seria a minha vontade. Mas, se isso não for possível, que se regulamente, então, taxando com valores. Eu achei o valor bastante dentro da realidade. Em São Paulo, 10 centavos o quilômetro. Então, se você faz uma corrida de 10 quilômetros, você vai pagar R$1 de taxa. Eu acho que ninguém vai morrer por causa disso. Então eu achei teve muito bom senso o tipo de taxação que foi em São Paulo e poderia muito bem ser feita a mesma coisa aqui em Santos, mas infelizmente não ocorreu, não houve essa possibilidade, né? Proibiram já logo de início. Eu estou sendo acusado aqui hoje mesmo na sessão, fui bastante hostilizado. Eu iria fazer um anúncio para evitar a violência, porque a minha preocupação estão se armando emboscadas para flagrar motoristas de Uber e obviamente o motorista que está sendo flagrado vai ficar alterado, os taxistas mais ainda, e isso é perigoso, isso pode acabar ocorrendo até uma morte, sabe-se lá o quê. Vide ontem, hoje a tribuna anunciou que ontem dois munícipes foram confundidos com Ubers, né? E os motoristas de táxi abriram o carro, foram fuçando o carro para ver se ele era motorista de Uber mesmo, foram adentrando o carro da pessoa sem autorização. Aí hoje na sessão me chamaram de mentiroso, que eu estava inventando fatos. Não, eu só estou passando o que está sendo relatado no jornal, né? O que estava escrito no jornal. E aí foi essa a minha fala hoje. Só que infelizmente eu não consegui terminar a minha fala, né? A hostilidade foi tanta que o presidente da Câmara teve que suspender a sessão. Eu entendo que, por um lado, existe essa hostilidade toda vez que tenta se falar sobre essa lei, e ir na direção contrária dessa lei ou tentar discutir o que foi aprovado, né, que é essa proibição. Mas, por outro lado, tem pesquisas, né, da própria Santa Cecília, com o apoio da população por volta de 96% da população apoiando o Uber, querendo a liberação dele. Isso. Justamente, apesar de ter uma pressão contrária ao Uber, né? Não só Uber, a gente está falando Uber o tempo todo, Uber, mas não é Uber. É um formato. Eu sou contra liberar só um aplicativo. A gente não quer fazer um monopólio de uma empresa dos Estados Unidos, não é isso que a gente está querendo. Né? Eu estou falando a gente, né? Apesar de a gente estar aqui entrevistando, eu estou me colocando nesse meio também, porque não tem segredo nenhum que eu sou a favor da liberação também. Né? Eu espero que tudo dê certo. Agora, o problema é que isso não reflete a opinião da população, apesar disso, a lei acabou sendo aprovada. Alguns vereadores que aprovaram hoje dizem que são contra essa lei, que voltariam atrás, mas eu queria entender o que realmente pode ser feito. A gente já está com um problema aí, já existe isso, a população não concorda, a lei já existe. O que pode ser feito? O que dá para acontecer? Você, não sei se você chegou a concluir o que você ia falar na Câmara, mas para pedir com relação à segurança. Agora, com relação à revogação da lei, é possível retirar essa lei? Tendo um apoio da população, teria que ser criar uma outra lei ou ser chamado uma nova votação? Qual é o processo exato? O que teria que ser feito para isso? Eu acredito que é o que vai acontecer em breve. Esse mesmo problema que está ocorrendo em Santos está ocorrendo em diversas cidades por todo o Brasil. É uma questão de semanas ou talvez meses que o Supremo se manifeste sobre isso. Tanto o Supremo como até o próprio Ministério Público está fornecendo algumas liminares em algumas cidades. E eu tenho certeza que algum tipo de lei será apresentada derrubando a atual. Eu acredito que
não há como frear isso. Foi a mesma coisa com as escolas de datilografia, quando surgiram as escolas de informática, as pessoas se reinventaram. Eu acredito que a mesma coisa vai acontecer. Eu não estava vivo na época, mas com certeza o Henry Ford deve ter sofrido pressões enormes dos donos de diligências, de charretes, né, quando ele inventou o automóvel. Com certeza, isso que você está falando vai de encontro com uma coisa... infelizmente é bem incômodo ler isso vindo de um vereador. Eu li a ata da Câmara, não consegui ver os vídeos, não tive tempo, mas acabei lendo lá. E um pronunciamento, só que dessa vez não era em tom de piada, foi uma coisa séria que um dos vereadores que estavam defendendo a aprovação dessa lei disse, que era uma profissão que existia desde o tempo das carroças. Então você defender com base nisso é uma coisa bem incômoda para quem tá vendo. A gente desenvolve aplicativo, é um negócio assim, nossa, meu... Né, se fosse assim, a gente já tá na máquina de escrever, a gente não ia ter teclado aqui para estar programando, porque, né, é um argumento é um argumento fraco que foi usado, não foi o único argumento fraco que foi usado na defesa dessa lei. E isso choca a gente pelo despreparo. Não sei se despreparo, a gente não pode dizer que um cara que estaria há tanto tempo tá despreparado, de repente pode ser uma pessoa que seja muito... Não, de repente pode ser uma pessoa que seja muito boa em outras áreas. Essas pessoas, esses vereadores que votaram podem estar fazendo coisas muito boas em outras áreas. Só que, pelo que foi dito ali e por nós estarmos vendo agora vários vereadores voltando atrás do que disseram, e eram coisas bem contundentes na época, parece que não foi feito um estudo tão aprofundado, que eram pessoas que realmente não estavam conhecendo o aplicativo, que talvez nunca tivessem usado. Então isso é uma coisa que é incômoda, você ver pessoas que foram eleitas e estarem ali representando de uma forma que, pô, eu faria melhor. É uma coisa assim, nossa, cara, não fala isso, né? Tipo, é incômodo. De forma prática, quem está nos ouvindo, como que seria o processo para derrubar essa lei? Agora, uma vez que a lei é aprovada em plenário, apenas o executivo, o prefeito, pode reenviar uma outra lei substituindo essa. Os vereadores não podem pedir, por mais que a gente está em época de campanha, fica fácil para qualquer pessoa agora aparecer dizendo que eu vou cuidar, eu vou tomar conta. Não poderia um vereador fazer isso. Mesmo se alguém disser, promessa de campanha não é verdade. Ou não, alguém pode fazer realmente isso se for eleito. Não tem como. Não pode. Não tem como. Se alguém disser, não... Não, é engraçado também um desabafo até que eu vou fazer, não estou querendo ser deselegante nem nada, mas essa lei foi votada em outubro de 2015 e fui hostilizado na época, apenas eu e mais um colega que votamos contrariamente e ninguém tocou no assunto, né? E agora estamos em pleno processo eleitoral, agora infelizmente não estou querendo dizer que é uma infelicidade. Não é o processo que é ruim. Agora um monte de gente levantando a bandeira, querendo ser o salvador da pátria, né? Mas seria bom se os salvadores da pátria estivessem lá em outubro, votação. Em 2015, né? Quando essa lei estava para ser votada. Mas talvez muita gente não tinha visibilidade também de como Pode isso ser. iria, né, acarretar, né? Pode ser, né? Mas eu acho que, por isso mesmo, eu acho que se você não tem uma visão real do que possa vir a acontecer, eu acho que você não pode votar com consciência em algo que você não tem certeza. Você era de outro partido na época da aprovação da lei. Essa é uma bandeira que você teria, mesmo agora mesmo sendo do PSDB, é sua, você assumiria? Eu não gosto de política partidária, nunca fui fã disso. Eu tenho ótimos amigos de esquerda, tenho ótimos amigos de direita, mas eu falo que eu não quero ir para a esquerda nem para a direita, eu quero ir para frente, né? Eu não defendo, eu defendo boas ideias e defendo a boa política, independente de onde venha, o que seja justo para a maioria, para a população. E eu confesso, eu fiquei 15 dias sem partido, foram os 15 dias mais felizes do meu mandato. Você tá entendendo? É uma pena que a legislação não permite. Até nessa linha dos partidos, Sim. Uma dúvida que eu tenho, o PSDB, ele é um partido grande, eu acho que talvez assim está entre os dois maiores do país, PSDB e PP. Então, são os dois maiores, são os dois partidos com mais representatividade. Os três, né? E o PMDB consegue ainda ser maior. Sim, tá. Mas a gente vê que o PSDB ele tem lideranças, né, consolidadas, tanto na região quanto em âmbito nacional.
Como que você faz para defender? Como você falou, você não é adepto da política partidária, mas a gente sabe que no Brasil a política quase sempre é partidária. Sim. Quase sempre os partidos se fecham em algumas votações e todos os representantes daquele partido, seja na Câmara, seja no Senado, acabam votando em favor do que o partido acha melhor. Como que você defende as suas ideias quando elas são contrárias à maioria do teu partido? Eu defendo como eu fiz, indo contra, né? O próprio projeto do Uber é uma delas, né? A maioria do PSDB é contra? Todos, né? Todos, exceto você. Mas eu tenho que defender a minha opinião, a minha vontade. Se eu não acho algo certo, eu não tenho como eu votar favoravelmente se vai contra a minha opinião e contra o que eu acredito. Que me expulsem do partido, mas eu não posso ir contra minhas convicções. Muito obrigado mesmo por receber a gente aqui, Nada, por prazer. Conversar com a gente, por esclarecer algumas dessas dúvidas aí que temos. Prazer. Se quiser deixar uma mensagem aí de final, encerramento? Obrigado, eu agradeço. É muito importante essas oportunidades, né, de poder falar com a população, com os seguidores de vocês, porque é difícil. A política hoje em dia é uma coisa tão chata, né, vamos dizer assim, para não falar outra palavra, né? E as pessoas estão tão incrédulas que é difícil você poder se expressar, poder expor as suas ideias. A única coisa que me entristece, a minha maior frustração mesmo na política é ter conseguido entrar para a política no pior momento dela. Essa é a minha maior tristeza, né? Mas é uma missão, né? Eu acredito que todos temos uma missão e a gente deva seguir em frente. Então, obrigado mesmo de coração pela entrevista. Bacana. Ok, bom, queria falar um pouquinho também, só queria agradecer de novo, muito obrigado. A gente estava falando um pouco sobre isso também. A gente tem uma polaridade hoje em dia, né? Todo mundo discutindo e de uma forma às vezes não tão cordial, não conseguindo expor ou pedir explicação, pô, o que você falou, o que você quis dizer com isso. E eu queria dizer que esse espaço que a gente está tendo aqui é para isso mesmo, a nossa intenção era justamente essa. Eu fico feliz que a gente tenha conseguido, né, deixar você apresentar o teu lado, a gente perguntar e se aprofundar nisso, é essa ideia. Obrigado mesmo. Um abraço.